Você sabia que os termos da oração são essenciais para dar sentido às frases que usamos todos os dias? Hoje vamos desvendar um mistério por trás de um termo muito importante, o predicativo do sujeito e do objeto. Fica com a gente e vamos juntos aprender de forma simples e clara. Então, já vai deixando aquele like maroto aí, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Moçada, no vídeo de hoje vamos falar sobre os termos integrantes da oração, dando ênfase ao predicativo do sujeito e ao predicativo do objeto. Esses termos são fundamentais para entendermos melhor como as frases são formadas, principalmente como elas dão mais clareza, mais informação sobre o sujeito e sobre o objeto. Bom, moçada, se você tem acompanhado aqui os vídeos do canal, sabe que eu tenho feito aí uma série de vídeos sobre os termos da oração. Nós estamos estudando, então, a análise sintática do período simples da oração absoluta. Iniciamos esse estudo com os termos essenciais. E caso você não tenha visto ainda esse vídeo, não tem problema não, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar. E depois fomos para os termos integrantes. E em cima desses termos integrantes, nós iniciamos o estudo com os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Vou deixar um card aqui para você também para acompanhar esse vídeo, caso você já tenha visto o primeiro da série. Se não, começa ali pelos termos essenciais e depois vem acompanhando os termos integrantes com os complementos verbais e assim sucessivamente. Na última aula, então, dessa série, nós falamos sobre o complemento nominal e foi uma aula bem bacana. Houve aí bastantes comentários aí sobre essa aula e espero que essa aqui, então, também possa facilitar para você. E claro, sempre no finalzinho aí, fica comigo até o final e sempre tem aquela dica bônus aí para vocês, aquele bônus gramatical que você já está aí se acostumando aqui no canal, perfeito? Mas vamos lá então, moçada. Vamos deixar de delongas aqui e vamos falar sobre o predicativo. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada? Tá na tela aí para vocês, então, o predicativo. E aí, moçada, a gente tá passando por essa série, como eu falei para vocês. O que nós já vimos aqui, então, dos termos integrantes? Nós vimos os complementos verbais, como eu disse, o objeto direto e o objeto indireto, e vimos também o complemento nominal. E agora vamos falar do predicativo. E para nós podermos entender ainda o que vem a ser, então, para nós, o predicativo. Então, moçada, o predicativo é um termo sintático que estará relacionado ao sujeito ou ao objeto. E assim como você já tem acompanhado aqui no canal, já observou que o sujeito é um termo declarante e ele é formado por substantivo, palavra substantivada, pronome de valor substantivo ou numeral de mesmo valor. Assim como o núcleo do objeto, seja ele o objeto direto ou o objeto indireto, também são formados por substantivos, palavras substantivadas, pronomes substantivos. A gente vai ver isso mais à frente também com alguns exemplos, alguns exercícios. Beleza, moçada? Mas enfim, o predicativo, então, ele está relacionado a estes substantivos. E claro, quando esse substantivo é o núcleo do sujeito, é daí que você tem a presença do predicativo do sujeito, que normalmente está relacionado a este substantivo por meio de um verbo de ligação. E aí você já viu, lá nos termos essenciais, a classificação dos predicados. E lá nós falamos que o predicado nominal é aquele que tem como núcleo o predicativo, que é, no nosso caso, o predicativo do sujeito. Mas aí você vai dizer, então, professor, o predicativo do sujeito só acontece com o verbo de ligação. Não, predicativo do sujeito pode acontecer sim com o verbo de ligação, mas pode acontecer também com os verbos intransitivos ou transitivos. E aí a gente vai entender um pouquinho mais esta estrutura. Mas a gente vai ver que, na essência, o predicativo é um adjetivo, palavra que denote esse valor, ligada a um substantivo por meio de um verbo de ligação. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E é por isso que, muitas vezes, até mesmo implícito, este verbo estará lá. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, isso é mais ou menos o resumo daquilo que a gente vai falar sobre os tipos de predicativo. Mas vamos lá, sem delongas, vamos começar aí falando sobre o predicativo do sujeito. Moçada, vem comigo, vamos lá.
Beleza, moçada. Tá na tela aí para vocês então o predicativo do sujeito. Como eu falei para vocês, quem é este elemento? Ele é um elemento que vai se referir ao sujeito para quê? Para dar uma caracterização dele. Não necessariamente por meio de um verbo de ligação, assim como eu falei anteriormente. Vamos dar uma olhada nos exemplos aí para a gente entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Primeiro exemplo que a gente tem aí, ó. O aluno é estudioso. Quando eu vejo essa construção, o que é que eu posso denotar dela? A presença aqui, ó, do verbo quem é você, né? Lembra? Vamos lá no pai da noiva. E nesse caso, a gente já entendeu que esse verbo, ele é para nós aquele verbinho de ligação. Então, ele é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, moçada, o que a gente já sabe nessa frase? A gente já sabe nessa frase que eu não posso fazer a pergunta o que depois dele e também não posso fazer a pergunta quem depois dele. Por que eu não posso fazer esse tipo de pergunta? Porque essa pergunta é feita para o verbo transitivo. Nem para os verbos intransitivos nós fazemos isso. Nesse caso, eu não vou fazer assim, né? Quem é que é estudioso? O aluno. O aluno é o quê? Esse é um dos erros mais básicos que os alunos cometem no início de seus estudos. Achar que estudioso respondeu a uma pergunta e acha o objeto. Primeiramente, eu comecei aqui esta aula falando que predicativo é um adjetivo que se liga a um substantivo. E este substantivo pode ser núcleo do sujeito ou núcleo do objeto. E neste caso aqui, estamos falando do núcleo do sujeito. Mas se fosse núcleo do objeto, seria um substantivo também, conferem comigo? Então, moçada, estudioso é um adjetivo, ele não pode funcionar para vocês como o núcleo de um objeto. Isso fica bem claro para vocês. Se você fez a pergunta o que depois do verbo e achou como resposta um adjetivo, cuidado, isso não será para você o seu objeto direto. Então, por isso que eu nem vou pensar em fazer essa pergunta aqui. Mas, vamos lá. Antes de acharmos qualquer coisa, assim que nós identificamos que tipo de verbo nós temos, a gente tem que achar o que mesmo? O sujeito. E como é que a gente faz para achar o sujeito? Faz a pergunta quem é que antes do verbo. Vamos fazer a pergunta ali, ó. Quem é que é estudioso? A resposta para nós está aqui, ó, o aluno. Então, a essa pergunta que nós fizemos, nós achamos então o quê? O nosso sujeito. E nesse caso, pela presença do verbo de ligação, o que a gente já aprendeu? Quando eu vejo um verbo de ligação, qual é a frase mesmo? Eu só tenho predicado nominal. Então, é estudioso é o meu predicado nominal. E qual é o núcleo de um predicado nominal, moçada? O núcleo de um predicado nominal é um predicativo. Nesse caso, eu estou diante do predicativo que faz referência a quem? Que faz referência a aluno, e sintaticamente, para mim, é o meu sujeito. Então, eu tenho aqui o predicativo do sujeito. Beleza, moçada? Então, o que a gente conseguiu identificar? Identificamos o verbo de ligação, tá ali. E vimos uma qualidade atrelada a um substantivo por meio de um verbo de ligação. Por isso, podemos dizer com certeza que estudioso é para nós o nosso predicativo. Beleza, moçada? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Vamos ver mais um exemplo, ó. Próximo exemplo aí está dizendo assim, ó. Ele viajou cansado. Agora você vai falar, pô, professor, mas agora o verbo viajar não é um verbo de ligação. Ele não é um verbo que exprime estado, mudança de estado, e sim um verbo que indica ação. Mas essa ação, quando ela é indicada, a gente diz que essa ação ela está o quê? Completa. Está totalmente entendida. Então, quem viaja, viaja e acabou. Podemos dizer que esse verbo, então, é um verbo intransitivo. Sendo um verbo intransitivo, exprimindo a ação, com o sujeito praticante, estamos na voz ativa. Vamos fazer aquela perguntinha, então? Quem é que viajou? A resposta a essa pergunta está aqui, ó. Ele. Então, vai funcionar para nós como nosso sujeito. Beleza, moçada? E agora, mais uma vez, não tem por que eu fazer a pergunta o que ou quem após esse verbo. Quais são as perguntas mais comuns que podem aparecer aqui? Viajou quando? Viajou como? Viajou por quê? Então, essas perguntas, onde, como, por quê, quando, são perguntas para achar circunstância.
e a gente sabe que circunstância é advérbio e que sintaticamente seria o seu adjunto adverbial. Mas neste caso, eu estou com a ideia de viajar e tenho nesta frase um qualificador. Eu tenho aqui a ideia do adjetivo cansado. Então, esse adjetivo cansado, ele está se referindo a ele, lá ao núcleo do sujeito. Está falando, não é um ele qualquer, é um ele que realizou uma ação, mas aí vem aquilo que eu estou falando. Ele viajou e estava cansado. Então, observe que eu posso dizer que implicitamente tem um verbo de ligação aqui, ó. Ele viajou e estava cansado. Deu para perceber isso, moçada? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma qualidade que está atrelada a um substantivo por meio de um verbo de ligação. Só que agora esse verbo de ligação, ele não é explícito. Por que ele não é explícito? Raciocina comigo. A gente não está estudando o período simples? Sim, estamos estudando o período simples. É isso aí, professor. Se estamos estudando o período simples, nós não podemos, então, ter duas orações. Consequentemente, nós não podemos ter dois verbos. Professor, mas e a locução verbal? Bom, locução verbal, a gente vai ver dois verbos, mas com valor de um só. Nesse caso, o verbo de ligação, ele é necessário para a classificação do predicativo. Mas, como eu tenho um verbo indicativo de ação, que nós chamamos de nocional, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando, volta um pouquinho na sequência de aulas aí, para você relembrar o que é a transitividade verbal, ok? Ou seja, a predicação verbal, que é como que o verbo se classifica. E neste caso, eu tenho um verbo nocional, um verbo indicativo de ação. Mas há necessidade para poder fazer a ligação entre a qualidade e o nome por meio de um verbo de ligação. Beleza, moçada? Então aqui sim, eu tenho uma estrutura que nós também chamaremos de predicativo do sujeito. Por quê? É uma qualidade que está atrelada ao substantivo por meio de um verbo de ligação. Então eu tenho o predicativo do sujeito. Nesse caso, por que ele é do sujeito também? Porque o substantivo, mas aquilo ali é um substantivo? Ele é um substantivo? Moçada, ele está no lugar de um nome. Então isso é um pronome substantivo, pronome de valor substantivo. O que a gente conseguiu observar aqui? Vimos um verbo intransitivo, um verbo indicativo de ação. E conseguimos denotar também um qualificador fazendo referência a um núcleo substantivo por meio de um verbo de ligação. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui a presença de um predicativo. E neste caso, por isso que chamaremos de predicativo do sujeito. Por quê? Porque o substantivo está na função de núcleo do sujeito. Beleza, moçada? Mais um exemplo aí para a gente encerrar essa ideia. Então, nós começamos com um verbo de ligação, onde tínhamos puramente um predicado nominal. Passamos pelo segundo exemplo com um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Opa, essa estrutura é conhecida nossa, né? É o tal do PVN, predicado verbo nominal. Mais uma vez, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando ou não lembra mais do que foi falado nessa aula, volta aí e assista lá os termos essenciais da oração. Vamos agora então para o terceiro exemplo, moçada. Ele diz assim, ó: eles jogaram bola felizes. Agora, o que a gente consegue denotar? Primeiramente, a presença do verbo ali, ó. Já vou destacar aqui o chefão aqui, já vou destacar aqui pra gente o pai da noiva, tá aí, ó. Jogaram. O que a gente sabe desse jogaram? Que ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque quem joga, joga algo. Quem joga, joga alguma coisa. Mas antes de qualquer pergunta ser feita para esse verbo, eu vou fazer uma pergunta antes dele. Quem é que jogaram? E a resposta a essa pergunta está aqui, ó. Eles. Funcionando para nós, então, como nosso quê? Sujeito. Agora, quem joga, joga algo. Quem joga, joga alguma coisa. E aí a gente já sabe que vai sair uma perguntinha aqui, famosa. Vai ser a pergunta o quê? E ao fazer essa pergunta o quê, achamos como resposta bola. Então, bola para nós, esse substantivo, é nosso objeto quê? Direto. Agora veja, é a bola que está feliz? Não, não é a bola que está feliz. Mesmo porque a gente consegue observar que bola é um substantivo feminino
singular, e felizes está no plural. Embora feliz faça referência tanto a masculino quanto a feminino, mas felizes é indicativo de que algo está no plural, ou seja, o substantivo ou o nome ao qual esse adjetivo faz referência está no plural. E se ele está no plural, está nítido para nós aqui, ó, que a referência dele está aqui, ó, na posição do sujeito para nós, moçada. Então nós temos aqui também o que a gente brinca aí carinhosamente chamando de pronto-socorro, né? Nós temos aqui também a presença então de um predicativo do sujeito. Então veja, eu vou dizer que eles jogaram, mas eles não jogaram qualquer coisa, eles jogaram o quê? A bola. Então eles jogaram a bola e ficaram felizes e estavam felizes. Então eu posso dizer que aqui também, né, para que possa denotar esse predicativo, tem aqui um verbo de ligação implícito, estavam felizes, tá vendo? Ó? Então eles jogaram bola e estavam felizes. Então observe aquilo que eu falei para vocês. O que é o predicativo em sua essência? Não importa agora, moçada, se é do sujeito ou do objeto. A gente vai ver o próximo aí, que é o do objeto. Mas, claro, o que vai denotar pra gente muito agora é você entender o que é o predicativo. E eu acho que já está dando para pegar essa visão. O que é o predicativo? É um termo morfologicamente classificado como qualificador, caracterizador. E quem tem esse valor? O adjetivo tem esse valor, a locução adjetiva tem esse valor, pronomes adjetivos têm esses valores, mas no caso do predicativo, adjetivo pode ter essa função, o próprio substantivo pode ter essa função, pronomes podem ter essa função, numerais podem ter essa função. Então, moçada, é fazer um estudo morfológico para te auxiliar a classificar um elemento sintático, beleza? Nesse caso, o que a gente consegue denotar? Eu tenho um adjetivo falando de um substantivo por meio de um verbo de ligação. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Para eu chamar um adjetivo de predicativo, perguntinha básica: cadê o verbo de ligação? Pode ser que ele esteja explícito na frase, como foi o caso do primeiro exemplo, mas pode ser que ele esteja implícito, assim como está sendo no segundo e no terceiro exemplo. E são estes os problemas. Muitas vezes o aluno não consegue denotar essa diferença. Beleza? Tranquilidade, moçada? Deu para entender aí então o que é o predicativo do sujeito? Primeiramente, o que é o predicativo? Então, moçada, só para a gente poder encerrar aqui, nós vimos que a classificação aqui de felizes então seria para nós o nosso predicativo. Beleza? Vamos lá então, moçada. Vamos para o próximo predicativo, que é o predicativo do objeto. Vem comigo, vamos lá. Belezinha. Tá na tela pra gente aí o predicativo do objeto. E o que vem a ser o predicativo do objeto, moçada? Você vai falar, pô, professor, agora eu já peguei a dica aí. Bom, se o predicativo do sujeito é um termo de valor adjetivo, é um termo de características que vai fornecer ali uma qualidade do meu sujeito, neste caso agora, eu vou ter a mesma ideia. Eu vou ter um qualificador, um caracterizador ligado ao substantivo na função de objeto direto ou na função de objeto indireto, porque é possível também ter predicativo do objeto indireto, sem problema nenhum, embora o mais comum seja predicativo do objeto direto, que a gente vai apelidar aí carinhosamente de POD. É uma banda maneira, POD, é ou não é? Mas no nosso caso aqui é o predicativo do objeto direto, beleza, moçada? Então, o que é para nós o predicativo do objeto? Ele vai ser um elemento caracterizador, dando uma característica, modificando para a gente o núcleo do objeto. Ele normalmente é apresentado, ou naturalmente ele é apresentado com os verbos transobjetivos. Professor, mas que nome esquisito, o que é um verbo transobjetivo? A gente já vai identificar. Mas verbos que têm esse valor: julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar e por aí vai. O verbo chamar é um complicador aí pra gente. A gente vai fazer um estudo específico dele lá em regência também, beleza? Mas, basicamente, o que você vai entender como verbo transobjetivo é verbo transitivo direto mais objeto direto mais POD. De novo, se eu tiver verbo transitivo direto mais objeto direto
mais predicativo do objeto direto ou do objeto indireto, isso vai gerar para a gente o que chamamos de verbos transobjetivos. Eu comentei sobre eles lá na classificação dos tipos de predicado, beleza? Mas vamos lá. O que é, então, essa definição do predicativo para a gente do objeto? É uma característica, o que você pode entender também? É uma característica atribuída ao núcleo do objeto. Ela não é inerente a esse núcleo. Isso é interessante. Assim como o predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao substantivo que está na função de sujeito. Aqui agora eu vou ter uma qualidade, uma característica atribuída a um substantivo que está na função de objeto. Só que essa caracterização, essa identificação aí, né, ela será feita por meio de um verbo de ligação. E neste caso agora, eu não vou ter o verbo de ligação explícito, e sim, sempre com aquela ideia do verbo de ligação, né, implícito na frase, porque ele é necessário. Afinal de contas, essa característica não é imediata, não é inerente do nome, ela foi atribuída. Professor, meio estranho esse negócio de ser inerente, ser atribuída, por que isso? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vem comigo, vamos dar uma olhada nos exemplos aí. Vamos lá. Moçada, vamos lá. O povo elegeu o presidente. Vamos pegar esse exemplo aí, ó. O povo elegeu o presidente. Esse o, ele pode ser João, José, Joaquim, ok? O candidato. O que a gente tem que entender é que ali eu tenho um pronome que está no lugar de um nome, é um pronome substantivo. Então, primeira coisa que a gente vai identificar, cadê o pai da noiva? Olha ele aí, o verbo eleger. Uma vez que eu identifiquei o pai da noiva, o que é que eu tenho? Eu tenho, então, quem elege, elege alguém, quem elege, elege alguma coisa. Eu tenho a presença aqui de um verbo transitivo que é direto. Quem é que elegeu? Estou fazendo a pergunta antes do verbo para achar o que mesmo? Sujeito. Então, já identifiquei aqui o sujeito da nossa frase. Então, o povo. Então, gerou para nós aqui o que nós chamamos de sujeito. Mas ele elegeu, ou quem elege, elege alguém, elege alguma coisa, ele elegeu, olha aquela perguntinha mágica, o quê? Ou eu posso dizer, ele elegeu quem? Ó, posso fazer essa pergunta aqui. E a resposta a essa pergunta está aqui, ó, o. Então, esse o para nós é nosso objeto que direto. Mas, observe que agora, ao identificarmos esse objeto direto, ao identificarmos esse núcleo, não está claro que ele já se encontrava nessa situação. Ele era um ser comum, ele era uma pessoa comum e agora tornou-se presidente. Então, observe que presidente para nós aqui é uma qualidade que não era inerente ao nome o, que pode ser João, pode ser o candidato, ok? Não é inerente, ele já não se encontrava nessa condição. Ele passou a ser, modificou esse estado dele. Então eu vou dizer que o povo elegeu João, o povo elegeu o candidato, o povo elegeu o e ele tornou-se. Olha um verbo de ligação aí, ó. Tornou-se. Tá vendo? Tá implícito ali. Tornou-se o quê? Presidente. Então, observe que eu tenho uma característica, uma qualidade relacionada a um substantivo ou palavra deste valor por meio de um verbo de ligação. Então, quem eu sou? Eu sou o predicativo. Mas esse nome, ele está em qual função sintática? De objeto direto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o nosso querido POD, ou seja, predicativo do objeto direto. Então, aqui eu tenho o tal do verbo transobjetivo. Por que ele é um verbo transobjetivo? É o verbo transitivo direto, mais o objeto direto, mais o POD, mais o predicativo do objeto direto. Beleza, moçada? Vamos ver mais um exemplo? Vem comigo, vamos lá. Então, a gente já definiu aí que presidente é o nosso POD. Vamos para o próximo exemplo, ó. Elas o acharam cansado. E agora a gente vai novamente, né? Cadê o pai da noiva aí? Onde está o pai da noiva? Tá aí, ó. Acharam. Quem acha, acha algo, acha alguém. Então eu também já sei que aqui vai gerar para nós um verbo transitivo que é direto. Quem é que o acharam? Resposta, elas. Eu vou até separar aqui, ó, para não dar confusão.
esse elas aqui vai ser o sujeito de nossa frase. E acharam quem? Acharam aqui, ó, João, acharam José, acharam um menino, né? Então aqui a gente já sabe que temos a presença para nós aqui de quem? Temos a presença aqui do nosso objeto direto. Mas seja lá quem for esse José, esse Joaquim, esse menino, esse moço, seja lá quem for, ele não estava numa condição normal. Ele estava o quê? Cansado. Então observe que cansado fala sim desse núcleo, faz referência sim ao núcleo do objeto direto, mas por meio de um verbo de ligação. Eu vou dizer então que ele estava, tá vendo? Ó? Ele estava cansado. Então elas acharam João e João estava cansado. Então qual seria a classificação de João para nós? O nosso querido POD, ou seja, o nosso predicativo do objeto direto. Beleza, moçada? Tá dando para pegar essa ideia? E agora vamos para mais um exemplo. Cansado para nós, POD, mais um exemplo. Gosto de vocês alegres. Pô, professor, agora esse verbo tá um pouquinho diferente, né? Tem ali a presença de uma preposição. Assim como eu disse anteriormente, o predicativo do objeto, ele não é exclusivo do objeto direto, mas é muito comum aparecer com o objeto direto. Ele pode também aparecer com o objeto indireto, menos comum. Mas vamos lá. Vamos classificar essa frase então. Estou dizendo assim, ó, gosto, então vamos identificar o verbo? Gosto. Opa, a corzinha do verbo aqui já está diferente, hein? Por que está diferente? Porque esse verbo não é igual aos anteriores. Esse verbinho para nós aqui, ó, é um verbo transitivo indireto. Beleza, moçada? Verbo transitivo indireto. Mas antes de qualquer coisa, eu já sei que existe ali uma desinência que, vamos dizer assim, denuncia para nós que o sujeito implícito, o sujeito oculto sou eu. Agora, eu gosto. Quem gosta, gosta algo? Não, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, seja lá qual for a minha pergunta que vai vir para cá, essa pergunta será acompanhada da preposição de. Então, pode ser de que ou de quem. Beleza? E a resposta de vocês. Então, o que é esse de vocês? É o nosso objeto indireto, mas observe, seja lá como são esses vocês, não são vocês quaisquer, são vocês que se encontravam, né? Estavam, posso dizer aqui que há um verbo implícito, estavam, tá vendo? Ó? E estavam alegres. Então, alegres para nós aqui será classificado para nós não mais como POD, mas sim como um predicativo do objeto indireto agora. Beleza, moçada? Por quê? Porque o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Belezinha? Tranquilidade? Vamos lá então, moçada. Vamos dar uma diferenciada um pouquinho em alguns termos. Vamos falar um pouquinho aí sobre os bônus gramaticais? Vamos lá então, moçada. Vem comigo. Ô, moçada, só um minutinho. Parei para tomar um cafezinho aqui rapidinho e claro, você tá gostando dessa explicação? Então, moçada, já deixa aquele like maroto aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um conteúdo novo, para que você então não perca os próximos vídeos. Combinado? Claro! Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender sobre os termos integrantes da oração de uma forma simples e descomplicada. Show de bola, moçada? Dado então o meu recado, bora pro vídeo. Show de bola, moçada. Vamos lá, vamos retornar aqui, depois desse merchan aí, vamos fazer uma revisão rapidinha antes de nós partirmos aí para o bônus gramatical. O que nós vimos até agora? Então nós falamos sobre mais um termo integrante da oração. Que termo é esse? O predicativo. E o que é o predicativo em sua essência, moçada? Moçada, predicativo é um adjetivo ou palavra que tenha esse valor, que se liga a um substantivo por meio de um verbo de ligação. Então, o predicativo, ele não é uma qualidade inerente, ele é uma qualidade atribuída. A pessoa, então, passou a ter essa qualidade
passou a ter essa característica, e aí a gente viu que, por meio do verbo de ligação, que indica para a gente um estado ou mudança de estado, atribuímos essa qualidade. Com isso, nós pudemos verificar que essa qualidade pode estar atrelada ao núcleo do sujeito e, sendo assim, classificado como predicativo do sujeito, ou atrelado ao núcleo do objeto, podendo ser chamado de predicativo do objeto. Se for do objeto direto, carinhosamente chamado de POD. Se for do objeto indireto, vai ser chamado de predicativo do objeto indireto, ok? Não tenho aí uma banda famosa pro POI, mas pro POD nós temos. Beleza, moçada? Brincadeiras à parte. Espero que, então, essa revisão tenha refrescado a memória de vocês sobre os tipos de predicativo. E avançamos, então, mais um degrau no nosso estudo de termos integrantes da oração. Mas, como eu prometi a vocês desde o início do vídeo, vamos falar agora sobre um bônus. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada? Vamos falar agora, então, do nosso primeiro bônus aí, o nosso bônus gramatical 1. Então, vamos lá. Primeiramente, onde nós temos algumas dificuldades em relação aí ao predicativo. Nós temos uma dificuldade, algumas vezes, de diferenciar predicativo de adjunta de nominal. Pô, professor, mas o que é o adjunta de nominal? Calma, calma. A gente vai fazer o estudo específico aí do adjunta de nominal quando estudarmos o quê? Os termos acessórios. Mas eu não posso me furtar em não falar sobre ele, principalmente porque é aí que mora o perigo. Aí está o calcanhar de Aquiles em questões de concurso, quando você tem um adjetivo falando de um substantivo. Será que ele vai ser um adjunto de nominal? Será que ele pode ser um predicativo? Mas vamos lá. Bom, primeiramente, o que a gente definiu até agora? Que o predicativo necessita obrigatoriamente de um verbo de ligação, seja esse verbo explícito ou não. Vimos também, ou podemos dizer também, que o predicativo não é uma característica inerente, própria do nome. Ela é atribuída, considerada, passou a ser. Então isso vai fazer toda a diferença quando se fala em adjunta de nominal. Porque o adjunta de nominal também será um qualificador, também trará uma característica de um substantivo, mas imediatamente, sem a necessidade do verbo de ligação. Essa qualidade é imediata. Essa qualidade agora você pode falar que ela é inerente, ela é própria do nome. Então a gente vai conseguir fazer essa diferenciação entre predicativo e adjunta de nominal. Uma outra dica importante, anote aí essa dica importante, o adjunta de nominal não pode ser separado por vírgula. O adjunta de nominal não pode ser separado por travessão. Ele também não pode ser separado por parênteses. Em outras palavras, o adjetivo, o caracterizador, o elemento que tem esse valor, não pode ser separado de seu substantivo por sinal de pontuação. Além disso, ele não pode ficar longe desse nome, não pode ficar distante desse nome. Isso você já viu que o predicativo pode. Pegue novamente nos exemplos que nós vimos aí, volta um pouquinho e dá uma olhada. Nos exemplos que nós usamos, o adjetivo que nós classificamos como predicativo, onde ele estava? Ele estava após o verbo, estava longe de seu substantivo. Professor, mas tinha um exemplo ali que o predicativo do objeto estava do ladinho dele. Realmente, é aí que mora o perigo para a gente poder fazer uma diferenciação, mas já chegaremos lá, beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhada nos exemplos aqui depois dessas dicas aí. Vem comigo, vamos lá. Primeiro exemplo para a gente está dizendo assim, ó, a prova deixou o aluno ansioso. Aí eu pergunto a vocês que estão aí vorazes pelo conhecimento. Será que essa qualidade já era inerente ao aluno? Ou algo fez com que ele passasse a ter essa característica? Então, se você consegue já denotar semanticamente na frase que essa qualidade não é própria do aluno, não é própria do substantivo, então a gente vai dizer que ela foi atribuída. Mas vamos lá, vamos por partes, moçada. Vamos identificar primeiro o pai da noiva. Cadê o pai da noiva? Ô pai da noiva, cadê você? Tô aqui, neném, olha aí. Deixou. Quem deixa, deixa algo. Quem deixa, deixa alguma coisa. Ah, professor, já sei. Já tô sabendo. Aqui vai ser um verbo transitivo direto. Seja lá o que for, vai ter um alvo para ele. Esse alvo só vai aparecer porque eu vou fazer a pergunta quem.
após o verbo. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer outra. Quem é que deixou? Ao fazer a pergunta quem é que, então eu consigo entender que está aqui o executor da oração. Na voz ativa ele é chamado de sujeito, então está aqui o sujeito da minha frase. Mas a prova deixou, agora sim, quem? Deixou o aluno, então o aluno para nós será o nosso objeto que? Direto. Agora veja, o aluno já se encontrava nessa condição? Não. Esse evento fez com que ele então ficasse ansioso. Então eu vou dizer que a prova deixou o aluno e o aluno ficou. Veja, eu consigo denotar aqui um verbo de ligação implícito. E ele ficou o quê? Ansioso. Então essa é uma qualidade que está atrelada ao nome aluno por meio de um verbo de ligação. Então eu vou dizer aqui que eu tenho um POD, no nosso caso aqui um predicativo do objeto direto. Beleza, moçada? Então eu consigo denotar aqui a presença de um predicativo, beleza? Agora, vamos lá, uma dicasinha importante para você. Já identificamos aqui então que ansioso passa a ser para nós aqui o POD. Vem comigo no raciocínio. Como é que você fez para achar aquele sujeito ali? Ah, eu fiz a pergunta quem é que antes do verbo. Vou fazer aqui a pergunta, ó. Quem é que? Essa pergunta é feita antes do verbo. Quando eu faço essa pergunta quem é que antes do verbo, estou procurando o sujeito. Vi que o verbo é transitivo direto. Pai da noiva vai pedir a pergunta quem ou que depois dele. Então a prova deixou quem. Fiz outra pergunta, ó. O aluno, objeto direto. Agora preste atenção. Quando você fizer a pergunta o que depois do objeto, preste atenção. Quando você fizer a pergunta o que depois do objeto e achar como resposta uma qualidade, uma característica, não tenha dúvida, será para você o POD. Vamos ver se funciona? Quem é que deixou o aluno ansioso? Resposta: a prova, sujeito da frase. A prova deixou quem? O aluno, objeto da frase. A prova deixou o aluno o que? Resposta: um adjetivo, ansioso. Então, eu vou chamar de POD. E aí, gostou dessa dica? É uma maneira também de você identificar o predicativo do objeto. Poderia ser, como eu disse, do objeto indireto, nesse caso é do objeto direto. Fazendo então a pergunta o que depois do objeto e achando como resposta uma qualidade, uma característica. Ele será para você, né? Ou essa qualidade será para você o POD. Vamos ver um próximo exemplo, olha lá, ó. O aluno ansioso, opa, já foi? Professor, já classificou? Por quê? Porque aqui a gente já consegue denotar uma qualidade inerente. Olha a frase, o aluno ansioso errou a questão. Então, vamos por partes, né, professor? Afinal de contas, vamos identificar primeiro o pai da noiva, não vamos jogar aí a carroça na frente dos bois. Não, eu não estou jogando. Essa qualidade é inerente ao que a gente fala, já o aluno já se encontrava assim. Então eu vou para cima do verbo. Quem erra, erra alguma coisa. Errou, né? Nesse caso, é um verbo transitivo que é direto. Mas quem é que errou? Fazendo aquela perguntinha, quem é que antes do verbo? Você vai ver que tudo isso aqui está respondendo para você a essa pergunta. Então você vai dizer assim, ó, o aluno ansioso, né? O aluno ansioso errou a questão. Eu poderia pegar toda essa frase que está aqui e trocar por ele. E eu consigo entender que esse ele já tem essa qualidade aqui, ó. Então eu digo que essa qualidade é inerente. Agora observe, eu tenho um adjetivo que está relacionado ao núcleo do sujeito. Moçada, adjetivos ligados ao núcleo do sujeito, sem separação nenhuma, ele será para você um adjunto adnominal. Então o que eu tenho aqui, moçada, é um adjunto adnominal. Por quê? Aqui eu não tenho a necessidade de um verbo de ligação. Não vou dizer que o aluno é ansioso e errou a questão, não. Eu vou dizer que o aluno ansioso, ele já se encontrava nessa situação e, por causa disso, errou a questão. Então era uma qualidade que já era própria do aluno. Enquanto que a anterior, o exemplo anterior, eu acho que ficou claro para vocês que ele não se encontrava nessa situação. A prova o deixou dessa maneira. Beleza, moçada? Deu para entender isso aí?
Agora veja, aquela dica que eu falei para vocês, o adjunto adnominal liga-se ao nome. Não poderá ser separado por vírgulas. Também nem por travessão e nem por parênteses. E indicará desse nome uma qualidade, uma característica própria, inerente dele. Agora veja, essa mesma frase, e aí é a nossa beleza, né, da nossa gramática, onde a gente pode dar esse contexto também. Eu posso fazer isso aqui, ó. O aluno, vírgula, ansioso, vírgula, errou a questão. E agora, moçada? Agora a gente consegue denotar que, mais uma vez, o pai da noiva está ali. Vamos fazer, né, aquela observação que aqui está a presença do meu objeto direto. Assim como aqui eu não falei, né? Mas tem o mesmo valor de objeto direto, fazendo a pergunta o que depois do verbo. Aqui está a presença do nosso sujeito, né? Quem é que... Mas observe, eu tenho a presença de vírgulas aqui, moçada. E o fato de ter a presença dessas vírgulas faz o que pra gente? Faz com que agora a qualidade ansioso não seja mais um adjunto adnominal, mas sim um predicativo. Essa frase, a terceira frase, tem o mesmo valor da primeira, só que ao invés do adjetivo vir relacionado ao núcleo do objeto, como veio lá em cima, agora ele vem relacionado ao núcleo do sujeito, mas como ele não está imediatamente ligado a esse núcleo do sujeito, eu não posso chamá-lo de adjunto adnominal. Assim como eu falei que adjunto adnominal não se separa por sinal de pontuação, o fato de ser separado agora por este sinal faz com que esse ansioso seja para nós um predicativo. Beleza, moçada? Predicativo do quê? Predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? E quem está ansioso é o aluno. E aí, gostaram dessa dica gramatical, desse bônus gramatical 1? Então se prepara pro 2. Vamos lá, moçada, vem comigo, vamos lá. Beleza. Tamo aí, moçada, bônus gramatical 2. Aí você vai falar, pô, professor, mas é tanta informação. É isso. O canal Gramática 1000 tem essa finalidade, moçada, deixar você o mais preparado possível para a realização de provas, concursos, seja na área militar, seja na área civil. Principalmente na área militar, afinal de contas, esse é o contexto do canal, né? Gramática 1000, né? A gramática para concursos militares. Isso aqui é bem cobrado, né? Ou seja, essa diferenciação entre adjunto adnominal e predicativo, entre estes elementos e outros termos integrantes. A gente vai fazer um estudo, né, mais elaborado sobre essas diferenciações. Mas vamos lá, vem comigo, segunda dica aí pra gente. E agora eu vou lançar para vocês aqui esse exemplo. Fizemos uma prova fácil. E aí eu vou te perguntar, fácil, o que ele seria? Um adjunto adnominal ou um predicativo? E agora, o que é que você me diz? Vou te dar aí aqueles 2 segundinhos marotos para que você pause o vídeo, pense e responda. E aí acompanha comigo a solução, beleza? E claro, né? Coloca aí nos comentários o que você identificou com a palavra fácil. E se houver algum outro exemplo, alguma dúvida, terei o maior prazer em resolver. Vamos lá? Aqueles 2 segundinhos de pausa, vai lá. Beleza, moçada. Se você pausou e tentou resolver, eu pedi para você classificar para mim o que seria fácil. Ele seria para nós um adjunto adnominal ou ele seria para nós um predicativo? Moçada, fácil para nós aqui. Vamos lá, sem delongas aí, ó. Cadê o pai da noiva? Tá lá, ó, fizemos. Já vimos que por causa dessa desinência que está aqui, né? Nós sabemos que temos aqui um sujeito oculto nós. Nós fizemos, presença de um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Nós fizemos, vai sair uma setinha daqui para cá indicando o alvo. Nós fizemos o quê? Resposta, uma prova. Então, uma prova para nós será nosso objeto que? Direto. Agora, a dúvida é, esse fácil vai ser um predicativo ou esse fácil vai ser um adjunto adnominal? E agora, então, vamos ver a resposta. Tudo vai depender de qual cor vai aparecer aqui. Vamos ver? Tá diferente, professor. Por que fácil aqui não é predicativo? Então vamos lá. A gente consegue denotar aqui a ideia de diferenciar predicativo de adjunto adnominal. Como assim, professor? Veja, eu tô com uma frase aqui onde possivelmente eu teria ali um POD, mas eu preciso ter certeza sobre isso daí. E aí o que a gente pode fazer para diferenciar isso aqui?
Então vamos tirar essa dúvida, será que esse verbo é realmente transobjetivo? Bom, aqui então vem a dica bônus número 2. Moçada, fácil aqui, já que está com corzinha diferente, não é para nós um predicativo, e sim um adjunto adnominal. Então ele é um adjunto adnominal, não é um predicativo. Como a gente faz para identificar essa diferença? Vamos colocar essa oração na voz passiva. Já que ela está na voz ativa, vamos colocá-la na voz passiva. Como é que ela fica? Eu vou dizer assim, ó. Uma prova fácil foi feita por nós. Olha aí. E aí vem a dica, vem o bônus pra gente. Qual é a dica, qual é o bônus? Moçada, quando eu coloquei na voz passiva, isso aqui tornou-se para nós o nosso sujeito. É o sujeito da frase. E sendo o sujeito da frase, eu faço a pergunta: o adjetivo fácil, ele veio junto com o substantivo? Sim, professor, ele veio. Então, é por isso que fácil será um adjunto adnominal. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas o que é voz passiva? Calma, a gente vai fazer isso tudo num próximo termo integrante, que é o agente da voz passiva. Mas vamos lá, vamos por etapas aqui. O que eu fiz? Eu peguei uma voz ativa que estava com suspeita de um predicativo e eu queria saber se ele era um predicativo ou se ele era um adjunto adnominal. E o que é que eu fiz? Coloquei na voz passiva. Essa é a dica bônus. Coloque na voz passiva. E ao fazer isso, a gente verificou que o adjetivo acompanhou o substantivo quando foi para a função de sujeito. E por isso, então, vamos dizer que fácil é adjunto adnominal. E como seria diferente isso, professor? Bem simples. Vamos ver a próxima frase, ó. Na próxima frase, eu vou até apagar aqui, ó, para não ficar atrapalhando. Tem a próxima frase aí, ó. A nossa próxima frase está dizendo assim, ó. Consideramos a prova fácil. Consideramos a prova fácil. A gente já verificou aqui que o verbo deu uma mudada, né? Beleza. Mas vamos lá. Vamos identificar o verbo primeiro. Verbo quem é você? O verbo considerar. E o verbo considerar, ele é um verbo transitivo direto. Quem considera, considera alguém. Quem considera, considera alguma coisa. Então eu tenho aqui a presença de um verbo transitivo direto. Perfeito. Verbo transitivo direto. Show de bola. Vimos também que por causa desse nós aqui, desse mos aqui, o sujeito continua sendo nós, né? Então nós aqui consideramos. Mas consideramos aquela setinha marota para cá. Consideramos o quê? Ou consideramos quem, né? Consideramos a prova, funcionando para a gente como nosso objeto o quê? Direto. E aí vem aquela situação, o que vem a ser fácil? Fácil, nesse caso, vai assumir qual valor? É claro que aqui a gente vai dizer que ele vai assumir valor de predicativo. Mas por que isso agora? Agora a gente vai lá para a nossa dica marota. Vamos colocar essa frase na voz passiva e verificar se esse substantivo prova vem acompanhado do adjetivo fácil. A prova foi considerada fácil por... Aí vem aqui, ó, por nós. E o que você conseguiu observar aqui agora? Você conseguiu observar que fácil não ficou do ladinho do substantivo prova. Ele não acompanhou o substantivo prova quando você criou a voz passiva. Então agora observe que o adjetivo se distanciou do nome. E adjunto nominal não pode se distanciar do nome, não pode se separar do nome, assim como não aconteceu com o primeiro exemplo. Então por isso que agora fácil será classificado para você como predicativo e não como adjunto adnominal. E aí, moçada? Que dica marota, hein? Fazer a diferenciação entre predicativo e adjunto adnominal em uma posição que eu considero perigosa após o núcleo do objeto. Há muita confusão em dizer se isso é ou não é predicativo. Acho que agora ficou um pouco mais fácil de você identificar.
Claro, coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida. E se você gostou, né, das dicas ou dos bônus gramaticais. Se você quer que eu continue dando essas diferenciações dessas classes gramaticais e dessas funções sintáticas que elas desempenham. Terei o maior prazer em sempre trazer para vocês novidades. Beleza, moçada? Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí essa diferenciação, principalmente nesse bônus 2, né? Onde normalmente nas questões de concurso aparecem essas classificações. Fica a dica, só para relembrar, estou com adjetivo após núcleo do objeto, estou em dúvida se ele tem uma qualidade imediata ou não, coloca na voz passiva. Ao colocar na voz passiva, se o adjetivo se distanciar do substantivo na função de sujeito lá, se ele se distanciar, será predicativo. Se ele for junto com o núcleo do sujeito, será adjunto adnominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos lá então, vamos encerrar. Vem comigo. Ufa! Ainda bem que acabou, hein, professor? Hoje esse conteúdo aqui foi tremendo, hein? Bastantes informações. Mas vamos lá, moçada. Vem comigo, vamos aqui falar rapidamente para a gente poder encerrar com chave de ouro. Moçada, entenda o seguinte. Como eu falo para vocês, eu já venho falando para vocês aqui, eu não posso deixar a ideia dos termos integrantes no raso. Eu venho trazendo um conceito básico, alguns exemplos simples, mas depois eu sempre trago essa diferenciação. E é por isso que a gente demora um pouquinho mais para explicar esses termos. Mas se mesmo assim ficou um pouco confusa a explicação, coloca aí nos comentários. Eu terei o maior prazer em refazer esses assuntos para que você tenha maior clareza na explicação. Sempre, aqui no Gramática 1000, eu vou prezar para você a clareza, que você não tenha dúvida, não saia do vídeo com dúvidas e se houver, coloca nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Beleza, moçada? Bom, vimos então mais um termo integrante, o penúltimo termo integrante. Começamos com os objetos, depois fomos para o complemento nominal e agora falamos sobre o predicativo, classificado em predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esse conceito, ou seja, dos predicativos. Esses termos são essenciais para deixar a frase mais clara, moçada, com maior riqueza em detalhes. Então a gente conseguiu observar que o predicativo ele traz esse valor para um substantivo, seja na função de sujeito, seja na função de objeto. Então traz essa maior explicação, essa maior clareza na frase. Moçada, e não se esqueça de deixar aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver e também sugestões para novos conteúdos. Terei o maior prazer em fazer para vocês. Bem, eu me despeço aqui de vocês, amarradão aí para o próximo conteúdo, para o penúltimo conteúdo dessa série dos termos integrantes, que será o agente da voz passiva. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Fique ligado e toda semana tem e terá um conteúdo novo no canal. Moçada, Deus abençoe, até a próxima e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe e vamos que vamos!